em que nós, então, em homenagem à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pelos seus 114 anos, queremos meditar no texto escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 até o 13. Mas para entendermos corretamente esse texto, é preciso lembrar que no capítulo 5, versículo 18 até o 21, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um grande ministério, um ministério que a igreja possui, o ministério da reconciliação. A reconciliação entre Deus e o ser humano, ou entre o ser humano e Deus. Só que é uma reconciliação que foi buscada e realizada por aquele que foi ofendido. Deus foi ofendido pela nossa queda em pecado. Deus foi e é ofendido pelo nosso pecado. Mas o ofendido não virou as costas para o ofensor. Ele foi em busca do mesmo. E Deus em Jesus, ele então reconciliou consigo o mundo. É o que o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 5, versículo 19. O apóstolo Paulo, após falar sobre o ministério da reconciliação, ele também no capítulo 6, ele fala o seguinte: há 3 perigos. Quando nós vamos anunciar, proclamar a mensagem de que Deus em Cristo reconcilia consigo o mundo, nós encontramos 3 perigos. Primeiro, receber em vão a graça de Deus, ou seja, receber essa mensagem como se a mesma fosse destituída da verdade. Eu ainda me lembro do espanto do Ícaro, naquele dia em sala de aula, numa aula de filosofia, quando eu falei sobre a justificação pela fé. E ele não saiu tão contente com aquela palavra, saiu até meio que ofendido por causa daquilo que eu havia lhe dito, como se aquilo fosse uma mensagem destituída de verdade. E nós agora sabemos, por boca do próprio Ícaro, que aqui está, de que esta mensagem que ele julgava como sendo destituída da verdade, é a verdade da palavra de Deus. E isso pode acontecer quando as pessoas ouvem a mensagem da reconciliação. Elas podem receber essa mensagem em vão. Ou seja, como se a mesma fosse mentirosa, como se a mesma não contivesse nenhuma verdade. O segundo perigo, desprezar a pregação, não aproveitando a oportunidade de ouvi-la. Quantas pessoas, elas acabam tendo tempo para ouvir, para assistir, para prestar atenção em qualquer coisa, mas já observaram que aquele tempo do culto, aquele tempo da pregação da palavra, ele até parece que é longo demais. É como eu disse para vocês, né? Hoje a nossa mensagem está um pouquinho extensa. Talvez a gente pode pensar assim, mas por que dedicar-se tanto tempo para falar da palavra de Deus? Nós temos um grande perigo: desprezar a oportunidade de ouvir essa mensagem, uma mensagem que fala da reconciliação de Deus em Cristo com o ser humano. Terceiro perigo: nós temos o perigo de censurar o Evangelho através de escândalos. Muitas vezes as pessoas deixam de ouvir o Evangelho por causa dos famosos escândalos.
o apóstolo Paulo está escrevendo uma segunda carta aos cristãos da cidade de Corinto. Ele enfrentou muitos problemas naquela igreja. Teve uma pessoa que lhe causou sérios problemas, sérias dificuldades. Mas mesmo assim, quando ele escreve esta carta, ele chama aquela igreja, uma igreja com aquele problema, uma igreja problemática. Mas ele diz, esta igreja é igreja de Deus. E o apóstolo Paulo diz, João Crisóstomo, quando escreveu um sermão sobre 2 Coríntios capítulo 6, ele disse, aqui mostra um homem que enfrentou muitas tempestades. Mas em meio às muitas tempestades, a mensagem do Evangelho chegou até os coríntios. Os coríntios estavam desprezando o apóstolo Paulo. Os coríntios estavam desprezando a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque eles não aceitavam o fato do grande apóstolo ser alguém que sofria. Ser alguém que já tinha passado por tantas tribulações. Mas o apóstolo Paulo, ele quer transmitir uma mensagem. Ele quer falar sobre a reconciliação de Deus em Cristo com toda a humanidade. E quando escreve aos Coríntios, ele diz, nós na qualidade de cooperadores com ele. O apóstolo Paulo, ele sabe que em meio a todas aquelas situações difíceis, delicadas, pelas quais ele era criticado pelos coríntios, ele fala, tudo isso cooperou para que o evangelho chegasse até vocês. Eu sou apenas um cooperador. Eu estou apenas aqui como alguém enviado por Deus, usado por Deus, para transmitir para vocês uma mensagem. E essa mensagem foi proclamada, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das tribulações. Nós somos igreja. Mas nós somos igreja de quem? Será que somos igreja de Martinho Lutero? Será que somos apenas, como se diz, uma igreja luterana, no sentido de seguirmos um homem? Não. Quando recebemos o nome de igreja luterana, quando muitas vezes damos também ênfase a Martinho Lutero, o fazemos por quê? Porque naquele período da história, Idade Média, a igreja não mais estava transmitindo a mensagem verdadeira do Evangelho. E Lutero compreendeu uma coisa: ele era o embaixador, ele era alguém enviado para transmitir o Evangelho para as pessoas. E o puro e doce Evangelho é aquele que diz assim: nós, pecadores, somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Este é o puro Evangelho. E Paulo, o grande apóstolo, ele quer transmitir essa mensagem. Tanto que ele transmite aos coríntios que de maneira nenhuma ele queria proclamar a si mesmo. De maneira nenhuma ele queria falar sobre ele. Ele queria apenas proclamar a Cristo. Mas infelizmente, gente, infelizmente, algumas coisas complicadas que aconteceram naquela igreja obrigaram o apóstolo Paulo a falar dele mesmo. E se nós lermos novamente o texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 13, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala de bastante episódios pelos quais ele passou.
Aquilo que João Crisóstomo chama de as tempestades pelas quais ele atravessou, todas elas ajudaram o colaborador, o embaixador, a levar o evangelho da reconciliação. E Paulo escreve: olha, o que está em jogo não é a minha pessoa. Vocês têm falado de mim, vocês têm desprezado a mensagem que eu trago para vocês por causa dos meus sofrimentos, por causa das minhas tribulações. O que está em jogo aqui não é a minha pessoa. O que está em jogo é a mensagem do Evangelho. E Paulo, ele diz: olha, de maneira nenhuma eu tentei censurar o Evangelho de vocês. De maneira nenhuma eu tenho deixado de falar do Evangelho para vocês. O problema é que vocês não estão aceitando este Evangelho. O problema é que vocês não estão querendo entender, compreender a verdade desse Evangelho. O problema é que vocês não querem aproveitar a oportunidade de ouvir este Evangelho. O problema é que vocês não encontram escândalos na minha pessoa, mas estão colocando esses escândalos. Estão dizendo que, vocês não ouvem o Evangelho porque eu tenho passado por sofrimentos, porque eu tenho passado por tribulações. E diante desses argumentos, o apóstolo Paulo, ele enfatiza aos coríntios: em todas as situações, nós mostramos que somos servos de Deus. O apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz: pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus. Aqueles sofrimentos pelos quais vocês estão me criticando, aquelas tribulações pelas quais eu passo e vocês têm me questionado, em tudo eu tenho mostrado, em tudo nós mostramos que somos servos de Deus. E daí ele segue, no versículo 4, suportando com muita paciência. Esse termo, gente, paciência. Bem, o que a gente entende por paciência? O que a gente entende por paciência? O termo grego, hipomone, é uma palavra que a língua portuguesa, na sua tradução, não consegue expressar toda a plenitude do seu significado. Essa palavra aqui, hipomone, paciência, descreve uma planta capaz de sobreviver em circunstâncias severas e desfavoráveis. É uma planta que parece que nada contribui para ela crescer, mas ela cresce e produz frutos. Esse é o termo que o apóstolo Paulo usa. E relacionada com aflições, porque diz ali, suportando com muita paciência as aflições. Aí a paciência então significa a habilidade de suportar as situações de uma maneira profunda, sabendo para onde se está sendo conduzido. João Crisóstomo, ao falar sobre esta palavra, ele disse que esta paciência é como uma fruta que nunca se seca. É uma fortaleza que nunca pode ser invadida. Um porto que não conhece tormentas. É se manter calmo em meio a uma grande tempestade. Ou seja, é sair com um sorriso no rosto, mesmo quando você está passando por uma situação difícil. Isso é paciência.
em tudo mostramos que somos servos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz, sim, em meio às aflições, eu tenho suportado tudo com um sorriso no rosto. Eu tenho saído dessas aflições, tribulações e sofrimentos tranquilo. Os mesmos não têm me feito assustar, não têm me incomodado, não têm me causado, além do que cicatrizes, além do que algumas rugas, não tem apenas me feito perder alguns fios de cabelo, ou não tem branqueado os poucos que eu tenho, mas eu tenho me mantido de pé. Em tudo mostramos que somos servos de Deus. Lá quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz assim, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo aqui quer dizer a mesma coisa. Tudo tem sido uma grande oportunidade para pregar o santo evangelho. Paulo diz, eu não me esqueço de uma coisa, eu não perco o céu de vista. Por isso que no versículo capítulo 4 e capítulo 5, de maneira especial, ele fala que nós moramos numa barraca, mas a nossa casa celestial já está pronta no céu, não preparada por mãos humanas, mas preparada pelo nosso Deus. Você está sofrendo? Você está passando por uma situação difícil? Não perca a paciência. Não perca jamais de vista a vida eterna que você tem em Jesus. Em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com paciência as aflições. Esse termo aflição, no grego, é o thlipsis. São as desilusões que podem destroçar a vida. Quem de nós nunca teve uma desilusão capaz de destroçar a nossa vida? Mas espera aí. Essas aflições não vão destroçar a minha, porque eu tenho a paciência. Eu sou como uma fruta que nunca se seca. O meu sorriso no rosto nunca vai terminar por causa dessas aflições. Em todas as coisas mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições e os sofrimentos. Os sofrimentos é como se alguém estivesse num canto, pressionado, não tem para onde ele fugir. Lá ele está pressionado, é alguém que está sofrendo. Mas por causa da paciência, ele suporta. Em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Dificuldades materiais, espirituais e físicas. O versículo 4, vamos ler? 2 Coríntios 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Sabe o que é isso, gente? Pressão interna. Pressão interna. Aflição, sofrimento e dificuldade. São as pressões internas que todos nós sofremos. Se nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, estamos celebrando 114 anos, nós podemos também louvar ao nosso Deus, porque muitos daqueles lá do passado
também enfrentaram muitas pressões internas. Pessoas que tiveram dificuldades, tanto físicas, bem como materiais, bem como emocionais. Mas graças a Deus, por causa da paciência, eles se mostraram como servos de Deus. Em tudo nós mostramos que somos servos de Deus. Aí no versículo 5, Paulo escreve: temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares, temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz que essas chicotadas que ele recebeu foram chicotadas que deixaram cicatrizes em seu corpo. Nós temos relatos no livro de Atos dos Apóstolos, relatado pelo médico Lucas, pelo pesquisador Lucas, onde ele diz que Paulo foi preso em Filipos, Jerusalém, Cesareia, Roma. Paulo foi agredido nas agitações populares. Ao dizer que ele ficava sem dormir e sem comer, Paulo, na verdade, está dizendo: pessoal, quantas vezes eu tenho deixado de dormir mais, eu tenho deixado de me alimentar melhor, porque eu quero aproveitar todo o tempo que eu tenho, para que essa mensagem da reconciliação chegue até vocês. Eu não tenho tempo a perder. O meu tempo é dedicado para a proclamação da mensagem da reconciliação. Sim. Enquanto vocês me criticam, é isso que Paulo está falando. Por causa dos meus sofrimentos, das minhas tribulações, em tudo isso, eu tenho mostrado que sou servo de Deus, chicoteado, preso, agredido, trabalhado demais, ficado sem dormir e sem comer. Paulo, na verdade, está falando das pressões externas. Porque a pessoa não sofre só uma pressão interna. A pessoa também sofre pressão externa. Nós estamos comemorando 114 anos como Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não pensem que a nossa igreja não enfrentou pressões externas, porque ela enfrentou muitas dessas pressões externas. Em 1942, devido à revolta contra a comunidade teuto-brasileira, um dos nossos templos, chamado São João no Passo de Santana, foi invadida, teve a sua torre dinamitada, e para ofender ainda mais os alemães, um grupo de vândalos colocaram cavalos no altar da igreja e simulou o seu batizado, dizendo assim que lá naquela igreja eram batizados somente os cavalos, e esses eram os alemães. E depois saíram da igreja e incendiaram aquela igreja. Pressões externas. E aqui, nós não passamos? Também passamos pressões externas. Quais foram elas? Por isso, é dia de louvar a Deus. Louvar a Deus porque nós podemos comemorar 114 anos de Igreja Evangélica Luterana do Brasil aqui em terras brasileiras. Depois que o Brasil cortou relações com a Alemanha, o maior grupo de alemães fora da Alemanha e dos Estados Unidos era justamente o sul do Brasil. Mas em 1917, o governo brasileiro proibiu publicações de periódicos em língua alemã e fechou escolas onde não era ensinado em português. Nenhum sermão,
pôde mais ser pregado em alemão. Por causa dessa proibição, muitas paróquias ficaram 6 meses sem ter um trabalho relevante por causa dessa proibição. Os pastores até se esforçaram e muitos procuraram pregar em português. Mas o que aconteceu? A igreja ficava vazia porque as pessoas não entendiam em português, somente em alemão. Pressão externa. Mas em abril de 1918, tudo voltou ao normal, porque essa proibição do uso da língua alemã foi gradualmente suspensa. Pressão externa. Mas também é dia de louvar a Deus, porque por causa dessa pressão externa, nós hoje sabemos que o trabalho da Igreja Luterana passou a ser um trabalho não somente entre os alemães, mas passou também a ser estendido aos luso-brasileiros, de maneira especial em Lagoa Vermelha, aonde vai acontecer o nosso culto nacional de comemoração aos 114 anos da nossa igreja. Pressões internas, pressões externas. É sobre isso que Paulo fala também aos Coríntios. Mas ele fala, essas pressões, elas ajudam, elas cooperam. Por quê? Porque eu sou um cooperador do Evangelho. É isso que Paulo está falando. E como cooperador do Evangelho, como enviado para pregar o Evangelho, Deus tem usado essas pressões internas e externas para que a mensagem da reconciliação chegue até vocês. Versículos 6 e 7. Em tudo mostramos que somos servos de Deus, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza. Mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. As pressões internas e externas só podem ser superadas por causa daquilo que Deus outorga à mente. Por causa daquilo que Deus dá à mente. Por isso Paulo fala, por meio da nossa pureza. Ou seja, por causa do Evangelho, os nossos motivos se tornaram puros. Nós não pregamos o Evangelho para nos tornar ricos, ou para fazermos riquezas neste mundo. Não. Como igreja, temos apenas nos preocupado em pregar o Evangelho, para que as pessoas recebam a certeza de que elas estão reconciliadas com Deus em Jesus. Também, quando o apóstolo Paulo, ele fala, por meio da pureza, conhecimento e paciência, ele aqui diz assim, olha, por causa das pressões internas e externas, eu tenho todos os motivos para me vingar, mas eu não vou fazer isso. Porque o Evangelho me transformou. O Evangelho mostra que esse não é o melhor caminho. E Paulo também diz algo que é contra a cultura. Porque entre os gregos, naquela época, a grande virtude que alguém podia ter era se vingar. Quantas vezes nós também hoje aproveitamos as situações da vida. Quantas vezes nós aproveitamos essas pressões internas e externas e na primeira oportunidade
nos vingamos. Mas não é isso. É deixar de se vingar. É aproveitar a oportunidade ao invés da vingança e fazer o quê? Mostrar o amor, o mesmo amor que Deus teve e tem em Jesus. Paulo diz também, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza. Delicadeza quer dizer, para que o evangelho da reconciliação chegasse até vocês, eu tenho pensado mais em vocês do que em mim mesmo. Por isso, ao invés de dormir 8 horas por noite, eu tenho dormido 5, para ganhar 3 horas. Ao invés de tirar 2 horas de almoço, eu tiro apenas 30 minutos para ter mais tempo. É alguém que pensa nos outros. É alguém que pensa naquele a quem o evangelho precisa chegar e não nele mesmo. Em tudo mostramos que somos servos de Deus. E Paulo segue, por meio do Espírito Santo. A missão de Deus só pode ter um final feliz, e só tem um final feliz, por causa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que concede todos esses dons, que concede todos os frutos necessários para que o Evangelho da reconciliação chegue às pessoas. E Paulo continua. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Ou Paulo está dizendo para os coríntios, olha, eu não tenho fingido que gosto de vocês. É verdade, eu gosto de vocês. Eu amo vocês. Eu não vou pagar o mal de vocês com o mal, pelo contrário. O mal se vence com o bem. O amor não busca vingança. Não, de maneira nenhuma. Como é maravilhoso saber que o Evangelho, que nos reconcilia com Deus, é o Evangelho que também outorga à nossa mente capacidade para vencer as pressões internas e externas. O apóstolo Paulo, ele também diz que nós nos mostramos servos de Deus nos paradoxos que conflitam entre si. Geralmente, as pessoas são avaliadas. Nós avaliamos. Todos os dias nós fazemos uma avaliação de alguém. Vocês avaliaram o dia de vocês hoje? Como que foi o trabalho? Como que foi lá o lidar com as vaquinhas? Como que foi o leite? Aumentou, diminuiu? Por que que aumentou? Por que que diminuiu? A gente se avalia. Nós avaliamos também as outras pessoas. E quando algo ou alguém é avaliado, a gente dá um parecer. E olha o que diz Paulo do versículo 8 ao 10. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam. Outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo.
qual é a avaliação de um servo de Deus na perspectiva humana? Calúnia, insulta, tratado como mentiroso, considerado como desconhecido, morto, castigado. E tudo isso, claro, causa muita tristeza. No entanto, Paulo está falando, não importa como o mundo nos tem tratado, o importante é que, como embaixadores de Cristo, como cooperadores de Deus, nós temos cumprido fielmente a missão que não é nossa, mas a missão que é de Deus. 114 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Deus preservou muitos dos seus servos, e muitos deles, com toda a dedicação do mundo, fizeram com que cada um de nós ouvisse a mensagem do Santo Evangelho. Deus preservou também muitos leigos, e esses leigos e essas servas também muito contribuíram para que a mensagem da reconciliação chegasse a todos nós. Por isso, hoje é dia de louvar o nosso Deus. Porque se não fosse o nosso Deus, através do uso das pressões internas, das pressões externas, daquilo que Ele outorgou à nossa mente para superar isso, se não fosse também saber daquilo que somos em Cristo para superar os paradoxos negativos, nós não estaríamos aqui hoje, comemorando 114 anos de Igreja Evangélica do Brasil. O apóstolo Paulo tem um objetivo. Ele não quer só falar sobre o relacionamento do homem com Deus, mas ele também quer se reconciliar com a sua igreja. Por quê? Porque alguém lá dentro causou muita tristeza a ele. Alguém lá dentro lhe causou um grande problema. E para se reconciliar, ele escreve, versículo 11 ao 13. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês. Eu falo como vocês, como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Falsos mestres abalaram a relação de um pastor, de um apóstolo com a sua igreja. O verdadeiro passou a ser mentiroso, o valioso passou a não ter valor. E o maior tesouro, o ministério da reconciliação, colocado à disposição por Deus para os seres humanos, estava sendo distorcido. Isso por causa dos questionamentos que estavam sendo feitos aos sofrimentos e tribulações do apóstolo Paulo. Mas Paulo não se intimidou e confessou a sua fé para todas aquelas pessoas. Hoje é aniversário da nossa igreja. Nós estamos comemorando 114 anos aqui no Brasil. E nós também podemos dizer, tudo aquilo que nossos pastores passaram, tudo aquilo que as nossas congregações enfrentaram, pressões internas, pressões externas, paradoxos, tudo isso
Deus fez uma grande obra. Continuou apontando o ministério da reconciliação. E em todas aquelas situações, assim como em todas as situações ainda hoje, nós mostramos que somos servos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde firmes na fé e que nós possamos continuar mostrando tudo o que somos em Deus, que enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Amém. Cria em mim, ó Deus,